O texto bíblico de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, e percorria Jesus todas as aldeias e cidades, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Queridos, a missão de Jesus não se concentrou só nas sinagogas ou unicamente no mundo eclesiástico. Jesus alcançou muita gente que estava lá no mundo dos negócios. E para isso ele teve que ousar falar aos homens na linguagem de negócios. Ele disse: qual homem que partindo para construir não faça um balanço do que ele possui para ver se tem fundos suficiente para começar e terminar a obra? Isso, queridos, é uma aula de organização. Ele contou uma outra parábola dizendo que 3 homens receberam o valor e deveriam multiplicar esse dinheiro quantas vezes fosse possível. E que um deles, por falta de otimismo, de fé, não prosperou. Isso é uma aula motivacional. Jesus contou uma outra história dizendo que no meio da plantação de alguém existia muitas ervas e pragas parecidas com o trigo, mas que o agricultor não arrancasse as ervas até que elas estivessem realmente distintas umas das outras, para não prejudicar todo o plantio. Isso é uma aula de agricultura, embora fizesse alusão ao mundo espiritual. Queridos, temos o hábito de ver Jesus unicamente pregando e orando. Mas ele não se limitou ao mundo eclesiástico e nem a ficar plantado dentro do templo até o final da sua missão. Antes de nós, Jesus entendeu que a igreja não pode crescer unicamente para dentro, criar lindos programas para nós mesmos, mas precisamos entender que a igreja é você mesmo e eu. E que com a ajuda dos nossos talentos profissionais podemos continuar a missão de Cristo aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que Jesus percorria todas as cidades, foi o verso bíblico de hoje. Ele ia de encontro com o cobrador de impostos, com os médicos, com pescadores, com juízes, e sempre abordando assuntos do cotidiano para desenrolar uma conversa, para ter uma porta. A água que você vai beber não mata a sede, mas eu quero te oferecer uma água que você nunca mais terá sede. Você conhece essa história da mulher samaritana? Jesus ia ao encontro e buscava estar inserido no contexto da pessoa. Muitos autores têm Jesus como o maior psicólogo. E é verdade. Embora o cristianismo seja um produto gratuito, você tem que saber passar, vender a ideia do cristianismo, e isso Jesus nos ensinou muito bem. Vender algo gratuito, saber passar. Com sua ação, Jesus nos mostrou que a igreja não pode ficar confinada entre 4 paredes. A igreja é você. Se minha igreja ficar confinada a um edifício, automaticamente uma barreira se levanta contra o cristianismo. A igreja é um grupo de pessoas que repetem os movimentos de Jesus e que estão no mundo para servir a comunidade. Está fora de moda possuir um templo luxuoso para orar uma vez por semana. Assim como Jesus se misturava com todos, seu maior anseio é que não nos isolemos da comunidade. Se Jesus organizou a sua igreja aqui neste mundo é porque ele entendeu que ela seria útil para muita gente. Mas ele quer que façamos do nosso ponto de trabalho, da nossa profissão, do nosso trajeto para a escola, do nosso trabalho, o nosso ponto de evangelização. As pessoas não vão se apresentar na porta da igreja buscando saber sobre a graça maravilhosa de Jesus. E é por isso
que eu sou a igreja, você é a igreja no meio onde você vive o seu cotidiano. Você é uma mensagem por excelência e o seu estilo de vida é o maior testemunho que muitos precisam para te perguntar se você é um cristão. Em um certo momento da vida dos discípulos, eles tiveram a oportunidade de abençoar Jerusalém. E indo até as pessoas, eles alcançaram milhares para Deus. Nesse período, Jerusalém experimentou uma transformação profunda. Todos acataram a ideia, os moradores, de se autoajudarem. Os famintos eram atendidos, as viúvas, os doentes curados, e com isso o evangelho alcançou pessoas da mais alta influência na cidade. Nas calçadas, queridos, de Jerusalém, podia-se ver filas de pessoas aguardando para serem servidas. A igreja influenciou a população a serem unidos e a amarem uns aos outros. Essa é a missão da atual igreja. E esse é o convite que Jesus faz para quem já o conhece. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. Amém.